Olá pessoal, estamos começando a nossa sexta aula, onde nós vamos colocar a mão na terra. E lembrem-se sempre de dar uma recapitulada nas aulas anteriores, olhar nas suas anotações, vem acompanhando aí todo o raciocínio que a gente está fazendo, tá? Porque agora é hora da gente se divertir. Nessa aula vocês vão aprender a montar o seu vaso para começar o plantio aí da sua horta. Mas antes vamos para uma lista de materiais do que nós vamos precisar. Vasos de diversos tamanhos, argila expandida, areia média, pá pequena, par de luvas se achar necessário, substrato para plantio orgânico. Vocês lembram que eu comentei sobre o produto da Biomix, que é esse que está aparecendo para vocês. O adubo, que pode ser da sua composteira, né, e de preferência pelo humus de minhoca, mas pode ser outros tipos de adubo, como aí o adubo de vaca, de galinha, bocache e mais algumas outras coisas aí. Mudas ou sementes. Matéria orgânica que pode ser casca de arroz, folhas ou capim secos. Um recadinho de novo para vocês, eu falei que ao longo do curso eu ia estar sempre batendo nessa tecla. No caso dos vasos, vamos evitar o plástico. Caso a gente não consiga evitar, o que você pode fazer? Coloca nas laterais madeira, põe argila expandida pelas laterais também para que a terra não tenha contato com o plástico e ele não contamine, aí, porque ele fica no sol direto, ele vai soltar contaminante na sua terra que vai contaminar seu alimento. Então vamos lá, tenta usar vaso de cerâmica ou os caixotes de madeira, que você mesmo pode fazer em casa. O vaso ele tem que ter um furo, né, no fundo dele, bem no centro, para que a água da rega ela possa sair, a drenagem ela vai funcionar direito assim, tá? O tamanho do vaso vai variar de acordo com o que você vai plantar. Vocês lembram aí na aula 4 que eu disponibilizei essa tabela que está aparecendo aí para vocês, que foi na escolha do que vamos plantar, era essa tabela que aparece o cálculo da profundidade dos vasos, né? Usem ela como uma referência, né, para plantar as coisas que vocês querem aí, para você ver a profundidade do vaso que você precisa, de acordo com o que você quer plantar. Uma coisa importante é que o vaso, por ele ter um espaço limitado, né, o substrato que está lá dentro ele precisa ser rico em nutriente e ele também precisa ser poroso. O que a gente pode fazer é misturar um pouco de areia média no substrato, né, para conseguir essa consistência. A gente coloca 10% de areia para o montante de terra que já é suficiente. O local onde os vasos vão ficar precisa ser um lugar bem arejado, que tenha 4 horas de sol por dia. E vocês lembram aí do teste do feijão? Qualquer coisa, vai lá na aula que tem o teste do feijão para você saber se seu espaço tem luz suficiente. Se é arejado ou não o espaço, você vai saber porque você frequenta. E agora, sem mais delongas, vamos para a montagem dos vasos. E agora nós vamos começar pela drenagem do vaso. Vamos colocar primeiro de tudo uma telinha no fundo aí de cada vaso. Essa tela vai servir para que a areia ou a terra não saia aí pelo fundo, tá? E aí você vai começar, depois da tela, coloca a argila expandida, fazendo com que ela cubra todo o fundo do vaso. Feito isso, nós vamos colocar um pedaço de tecido, que pode ser uma camiseta velha, cobrindo toda a argila expandida, e por cima desse pedaço de tecido, coloque mais ou menos aí um dedo de areia média, né? O tecido vai servir para que a areia não saia aí pelo fundo do vaso, assim como aquela telinha que a gente colocou lá. E aí a gente terminou a drenagem. Tem essa forma de fazer, tem uma outra forma de fazer também, que você vai colocar a tela no fundo do vaso, argila expandida cobrindo todo o fundo do vaso e o tecido por cima e já vai direto com o substrato. Então agora a gente vai colocar o substrato previamente já misturado com os 10% de areia média, tá? O que você pode fazer? Pega um recipiente, mede mais ou menos o tanto de substrato que você vai colocar nesse vaso, pega 10% de areia, já mistura ele ali dentro e aí sim a gente vai colocar ali no vaso. Se sobrar um pouquinho, você já guarda, que sempre a gente vai estar fazendo isso. Então voltando, nós vamos colocar o substrato dentro do vaso. Bom, as nossas mudas já foram escolhidas. Eu estou utilizando esse caixote, que eu isolei as laterais dele, ele é um caixote de plástico, né? Fiz a drenagem no fundo, isolei as laterais dele aí com papelão. Já tinha feito a drenagem no fundo com argila expandida, um tecido e areia.
A gente vai colocando o substrato e depois eu vou encaixar as mudas. Eu já coloquei elas aí por cima e já vi mais ou menos como eu ia distribuir elas no vaso. Então você acomodou, já viu aí como ela vai ficar, tal. Aí eu vou colocar as mudas nos lugares devidos aí. Então sempre que eu cavo para colocar muda, eu coloco um pouco de adubo. Isso eu vi ao longo das gravações que eu fui fazendo com o pessoal aí de agrofloresta principalmente, quando eles vão plantar as árvores, né? Teve um pessoal também que eu vi plantando milho, eles colocam adubo no fundo, que fizeram algumas mudas de milho também para um plantio que eu gravei. Então eu coloco adubo, ponho a muda, completo com substrato e ponho também mais um pouquinho de adubo por cima, tá? E aí você vai repetir o processo com todas. E também você pode colocar as mudas de uma maneira que depois você vá preenchendo aí os espaços que ficaram vazios, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem. Você coloca em volta dos espaços, vai preenchendo tal. Feito isso, um pouquinho de adubo por cima e vamos colocar matéria orgânica, cobrindo todos os espaços aí de terra, não deixar a terra à mostra. Faz uma rega leve e pronto. A gente tem o nosso vaso montado. Seguindo esses passos, você pode montar todos os seus vasos. Vale lembrar aqui que esse procedimento é para praticamente todos os vasos, tá? Você não vai usar quando o vaso for muito pequeno, ó, no caso desse aqui, ó. Esse vaso aqui, esse vaso ele é muito pequenininho, então ele não tinha espaço para eu colocar a argila expandida no fundo, um tecido e depois colocar a terra e depois ainda fazer essa cobertura aqui, ó, com a matéria orgânica que são as folhas. O que eu fiz nele? Eu coloquei uma telinha no fundo e coloquei a terra direto, tá? Então não vai sair nunca aqui pelo fundo a terra. Então nesses vasos pequenos você não precisa fazer aquela parte da drenagem, porque ele é bem pequenininho e a planta vai desenvolver do mesmo jeito. É só você manter a terra adubada, protegida com a matéria orgânica, né? Você fazer as regas direitinho, lembra, ó, folhas pequenas, não transpira demais e não precisa de tanta água. Você rega todo dia um pouquinho, ou um dia sim, um dia não. Você vai ver, o manjericão é uma planta bem bacana, assim, que a gente percebe que ele está precisando de água quando ele já está bem caidão, né? Isso se você ficou mais de um dia para regar, tá? Ele. Porque geralmente as plantas, você vai ver muito isso no alface. O alface chega meio-dia, aquele solzão, ele dá aquela caidinha. A couve também faz isso, várias outras plantas fazem isso. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão fechando o estômago delas para que elas não transpirem e não percam a água, porque está muito calor e quando está calor elas transpiram, é que nem a gente. A gente no calor a gente soa demais, só que a gente não consegue fechar o estômago, né? A gente não consegue parar de transpirar. Elas conseguem. Para elas conseguirem, elas têm que fechar o estômago e aí ela fica toda murchinha, assim, toda mole. Então a gente acha que a planta às vezes está precisando de água. E é aí que a gente comete o erro de pegar e regar naquela hora de calor. O que você está fazendo? Você vai cozinhar a sua planta. Então vamos observar bem isso. Se você está fazendo as regas direitinho, todos os dias mantendo essa camada de matéria orgânica sempre com folhas, com capim, né? Tudo bonitinho, uma camada aí de uns 2 dedos aí pelo menos, a planta vai estar legal. Se ela tiver murcha é porque ela fechou o estômago, está muito quente. Mas o que acontece? No final da tarde ou à noite, você vai olhar ela de novo, ela está lá bonitona. Você fala, caramba, olhei meio-dia, a planta estava desmaiada, agora eu estou olhando de novo, ela está bem. Então lembra dessa dica aí. Essa é uma pegadinha que a natureza acaba fazendo com a gente que não tem tanto conhecimento. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Eu cozinhei muita planta também, viu? Cozinhei demais, viu, gente? Então acontece, faz parte, os erros, os acertos, o aprendizado, e a gente vai aprendendo todo dia e vamos aprendendo junto. Agora, caso você vá plantar de sementes, a drenagem vai ser sempre a mesma no vaso. Só que aí, quando você colocar o substrato, você vai colocar o substrato até um dedo abaixo do topo do vaso, tá? Lembra de deixar aquele espacinho. Aí você vem com as sementes, já coloca ali em cima do vaso, distribui mais ou menos ali como você quer. Cobre com uma camada fina de adubo. Lembrando que isso é para sementes bem pequenininhas, tá? Se é um feijão, por exemplo, você tem que aprofundar, colocar pelo menos aí uma regrinha de 4 vezes o tamanho da semente, tá? Quando são sementes bem finas, você coloca ela por cima da terra e coloca uma camada fina de adubo.
faz uma camada aí de cobertura com matéria orgânica, tenta achar aí um capim bem fininho para que a semente consiga atravessar essa camada, né, de proteção que a gente está fazendo aí para a terra. Se você não conseguir, durante um tempo você pode deixar a terra ali desencapada, só evita deixar esse vaso na chuva, né, com chuva direto nele, porque vai compactar o solo, ou fazer a rega muito forte ali em cima, você vai precisar de um borrifadorzinho, ou você usar um regador pequeno, que saia pouca água ali, a água não agrida, né, na hora que ela sai, não compacta o solo. E depois, quando ela sair, aí você completa com a matéria orgânica. E agora, como a gente tem em todas as aulas, vamos para um resumo. Nessa aula aprendemos sobre a montagem dos vasos e falamos sobre a drenagem, substrato, mudas e também sobre a rega. Chegamos ao final da nossa 6ª aula, espero que as informações tenham sido bem úteis para vocês. E na 7ª aula nós vamos falar sobre mudas, sementeira, plantio direto e plantio consorciado. Se preparem, hein? Até lá!